Está no ar o podcast Oncoponto, com informações relevantes sobre oncologia. Realização Grupo Sonhe. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Grupo Sonhe Oncoponto. Hoje eu estou aqui com a doutora Suzana Ramalho e o doutor Igor Montovani e nós vamos falar sobre câncer de ovário. Sejam bem-vindos. Obrigada, Rê. Obrigado, Rê. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Gente, nós vamos falar de câncer de ovário e, pelo que eu pude ver um pouco, é uma doença silenciosa. Ela é chamada assim mesmo, doutora Suzana? Por quê? Ele é chamado assim mesmo. Diferente de outros tumores, a gente não tem um método de rastrear adequadamente câncer de ovário. O câncer de ovário, ele tem uma tendência a, muito rapidamente, do ovário ir para locais perto do ovário, que a gente chama que é a capa do abdômen, que é o peritônio. Então, como a gente não tem um método de olhar muito bem o peritônio, não existe, diferente, por exemplo, de mama, uma recomendação de rastreamento, da gente identificar muito cedo. E o ovário, ele realmente é uma estrutura, né, que está conectada ao útero, né, pela trompa. Ele é normalmente de um tamanho em torno de 3, 4 centímetros no máximo, né? Então é um limãozinho no máximo, e ele tem uma disseminação muito próxima dessas estruturas e muito próxima do peritônio, que é essa capa. Então ele faz consegue espalhar muito rapidamente as células cancerígenas. Então é muito comum. 70% da maioria dos cânceres de ovário, quando a gente faz o diagnóstico, já vê junto esse acometimento da capa do abdômen, que é o peritônio. Então, por isso é chamada uma doença silenciosa. Você não tem nenhum sinal de alerta, você não tem nenhum exame de rastreamento, e quando você faz o diagnóstico, devido a essa complexidade da localização dele, a chance de você ter já uma doença com maior comprometimento é ainda maior. Sim, existem algumas recomendações interessantes, falando sobre 5 sinais, 5 orientações para as mulheres, assim, de maneira mais organizada, para se atentar a alguma possibilidade, né, para fazer um diagnóstico mais cedo de câncer de ovário. São recomendações que são baseadas principalmente em alguma manifestação já no abdômen, sabe? Na barriga. E aí são, às vezes, por exemplo, uma dor que está persistente, uma sensação de agulhada. Então, coisas persistentes são inespecíficas, podem a grande maioria desses sintomas não serem nenhuma doença oncológica, mas especialmente se existe alguma persistência, alguma alteração abdominal, que a mulher tá vendo que não está indo embora, uma alteração urinária, uma sensação às vezes de peso na bexiga. Isso são algumas orientações que a gente fala que são esses sinais de alerta, porque realmente não existe um exame, uma orientação, faça exame a cada 6 meses. Isso para tumor de ovário, a princípio, não modifica. Entendi. E quando a gente vai falar sobre fatores de risco, doutor Igor, quais seriam os fatores de risco para o câncer de ovário? E existe alguma relação do câncer de ovário com a parte genética? Acho que esse é o principal ponto, né? A questão genética, ela está muito inserida para o câncer de ovário. O câncer de ovário, quando ele se apresenta numa família, né? Então, se você vai avaliar uma história familiar em que se tenha câncer de ovário, a gente sempre quer saber o status genético dessa paciente que se tratou, que se curou do câncer de ovário, e pensar que isso pode ser uma informação genética compartilhada com os familiares. A gente, eu não diria uma alteração genética nascida naquele indivíduo, mas alterações genéticas do tumor que podem ser importantes. A gente fala que aproximadamente 50% dos cânceres de ovários têm algum tipo de alteração genética, sejam alterações que nascem no câncer, no tumor do ovário, ou sejam alterações que vêm de uma herança familiar. O percentual para a herança familiar gira em torno de 15% a 20%. Em termos de fatores de risco, a gente, diferente de outros cânceres, a gente não tem um fator específico de alto risco, né? Recentemente a gente teve, especificamente de um subtipo de câncer, que é um câncer endometrioide do ovário, a gente teve alguma relação, dados de ciência nos mostrando alguma relação com endometriose profunda, né? Mas especialmente quando a gente fala de outros fatores, como a obesidade, tabagismo, álcool, a gente não tem uma associação
tão forte, direta, né? Como a gente tem de outros cânceres. Obviamente que há uma contribuição, mas não há uma relação direta com essa questão do desenvolvimento do câncer de ovário. Acho que a parte genética, ela entra aí como um ponto de bastante atenção nessa parte. Segura essa parte genética aí que eu tenho uma pergunta para a doutora Suzana sobre a endometriose. A gente, como o doutor Igor falou, saiu um estudo recente falando que as mulheres com endometriose têm maior chance de desenvolver câncer de ovário. O que você teria para falar sobre considerações com relação a esse assunto? O que é importante é que a endometriose, ela tende a ser uma disseminação, né, de pontos, né, de proliferação do endométrio em locais atípicos onde não deveria ter, né? Então, existem endometrioses profundas que elas tendem a ficar na pelve, em ligamentos útero-sacro, mesmo em alça intestinal e mesmo às vezes em que a gente chama de endometriomas, né? Mesmo no ovário. O que acontece é um mecanismo que a gente chama de menstruação retrógrada. Então, aquele fluxo menstrual, aquela descamação da camada interna do endométrio, ela pode, de maneira retrógrada, em vez de fazer toda, né, descer via canal vaginal, ela ir pelas trompas uterinas e fazer implantes fora do útero. Então, implantes no ovário e implantes na cavidade abdominal. E esse é um fluxo, né, um mecanismo de disseminação e de indução de alteração celular associado a esses tipos de câncer de ovário. São implantes que vão se alterando, vão gerando células alteradas e eles vão fazendo esse implante, essas células alteradas, implantando muito frequentemente em ovário. Por esse mecanismo de ir retrogradamente do útero para a trompa de Falópio e implantar no ovário. Por isso que a endometriose ela tem esse aumento de risco de câncer de ovário. O tipo de câncer de ovário mais associado são esses endometrioides, são o que a gente chama de tipo 1, são esses tumores associados à endometriose. E a recomendação hoje, por exemplo, para uma mulher com endometriose, seria retirar o ovário? O tratamento principal da endometriose é cirúrgico. Então, inicialmente, claro que tem vários graus de endometriose, mas o tratamento inicial é fazer o diagnóstico e retirar todos os implantes possíveis de endometriose. Isso é o primeiro tratamento para a endometriose. E ele é difícil, porque tem muito a ver com a maioria das pacientes com dor, com menstruações extremamente dolorosas e com muita dificuldade, geralmente, de engravidar. Então, tratar já inicialmente a endometriose já é uma recomendação muito importante de tratar adequadamente, que realmente o melhor tratamento é cirúrgico. É retirar todos aqueles implantes e com isso a paciente vai ter menos dor e eventualmente até, se ela tiver desejo reprodutivo, é uma da melhor estratégia para ela que ela consiga ter uma gestação que também geralmente melhora muito, diminui mais ainda os implantes, né? E realmente, mulheres que já tiveram, já realizaram o desejo gestacional, né? Já realizaram a maternidade, atualmente o segmento, eu acho que ele vai estar muito mais voltado para se pensar em cirurgias cada vez maiores e eventualmente com retirada. Com retirada. Sim. E voltando para a parte genética, doutor Igor, você falou de um dado aqui que me chamou bastante atenção, que seria o câncer de ovário com relação genética, que é um pouco diferente do câncer de mama, por exemplo, em termos de percentual. Qual a relação, né, que a gente escuta um pouco da mulher que tem câncer de ovário, ela necessariamente vai ter câncer de mama ou isso vai depender da genética, como você falou ainda há pouco? Então, é importante a gente passar isso para nosso ouvinte, né? Que a genética chegou para ficar no entendimento da oncologia. A gente teve um outro podcast que vocês certamente vão assistir falando sobre câncer de mama e a gente falou um número de aproximadamente 15% dos cânceres de mama tem relação genética. Quando a gente fala de relação genética, muitas vezes está englobando alterações que contemplam o que a gente chama de síndrome de câncer de mama e ovário. Tá? Então, essa síndrome quer dizer alterações genéticas que muitas vezes são compartilhadas na família, então que vem do avô, da avó, da mãe, vai descendo as linhagens genéticas e, portanto, que podem ser transmitidas para os filhos e que aumentam a chance de desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. Isso ficou muito conhecido, né, em meados de 2013, quando uma atriz famosa descobriu uma alteração num gene BRCA, né, que é um dos genes relacionados a câncer de mama e ovário.
Falando especialmente sobre o câncer do ovário, esse percentual, então, quando a gente tem uma mulher com câncer de ovário, é mandatório que a gente avalie o perfil genético dessa mulher. E a gente divide de duas maneiras. Perfil genético familiar, então a gente faz um exame das células saudáveis dessa mulher, geralmente um exame de sangue, tá? E busca DNA saudável para investigar se essa mulher tem uma síndrome familiar de risco de câncer de ovário. Tá? Isso representa aproximadamente 20%. Em sendo positivo, muito bem, fechamos um diagnóstico de um quadro hereditário de câncer de ovário. Isso tem implicância para ela e vai ter importância para a família também, para outras pessoas da família, especialmente mulheres. Caso negativo, essa alteração genética, a gente tem alterações genéticas tumorais, que também são importantes. E daí a gente junta um percentual, né, que a gente sempre fala de aproximadamente 50% dos cânceres do ovário tem algum grau de alteração genética. Seja herdado da família, seja do DNA saudável dessa mulher, e que nasceu com ela e que, portanto, vai embora com ela a vida toda, ou do DNA daquela célula cancerígena, daquele tumor de ovário que se desenvolveu naquela paciente. E isso, a gente certamente vai falar sobre isso mais pra frente, muda prognóstico, muda tratamento e o entendimento de como a gente aconselha essas mulheres e os seus familiares. Uma outra coisa assim, a gente está falando, né, de um câncer ginecológico, né, o ginecologista, o médico, né, de primeiro contato, vamos dizer assim, da mulher, não existe rastreamento e os sinais de alerta são dúbios, né, porque pode ser ou pode não ser, né, então assim, o que a gente orienta são as mulheres que estão nos ouvindo, se tiver algum sinal de alerta, que procure seu médico, que eu acho que isso que é importante. Mas existe algum exame que, por exemplo, o ginecologista pede se ele desconfia de um câncer de ovário? Olha, os primeiros exames de imagem são um ultrassom transvaginal bem feito, geralmente ideal se a mulher ainda menstrua, que seja feito no finalzinho da menstruação, que aí é um momento adequado de olhar o útero, consegue olhar ovário com mais cuidado. A ressonância pélvica ela é muito importante já até no planejamento cirúrgico, para olhar a relação entre a lesão do ovário, alça intestinal, bexiga, enfim, todos os componentes da pelve. É muito comum a gente pedir nesse planejamento, eventualmente tomografia, porque aí a gente tenta olhar do abdômen se teve alguma alteração peritoneal. Então, tanto a ressonância quanto a tomografia de abdômen e pelve, elas conseguem ser muito adequadas. Existe um exame de sangue que a gente chama que é um marcador tumoral. Então, uma proteína que a gente detecta no sangue, quando ela está muito aumentada, ela sugere fortemente que seja um câncer de ovário. Esse exame se chama CA-125. Tá, então seriam alguns exames que o ginecologista que pede para essa mulher e não é uma rotina, ou é uma rotina esses exames? Não tende a ser uma rotina. Alguns ginecologistas tendem a fazer uma rotina de ultrassonografia, né, abdômen e pélvica, mas aí realmente você ter um diagnóstico de um câncer inicial numa ultrassom de rotina é muito raro, porque você não tem como rastrear dessa maneira. Você não existe como câncer de mama, a partir de 40 anos, faça uma mamografia, não existe isso? Não existe. O que existe, uma recomendação muito forte, são aí as pacientes, né, mulheres, né, que eventualmente já têm esse diagnóstico de síndrome hereditária, né, mama-ovário, que a gente chama. Então, tem detecção dessa mutação, né, ou de BRCA1 ou de BRCA2. Enquanto elas não completam a prole, elas não realizam a maternidade, e aí não são indicadas ainda a cirurgia para retirada do ovário, existe uma recomendação diferente de segmento para elas, até que seja indicado a idade para retirada dos ovários. Sim. A Su trouxe um ponto que eu quero reforçar, na verdade, esclarecer, porque não é infrequente, né, Su? A gente, na tentativa de auxiliar melhor determinada mulher, determinado paciente, colegas médicos pedirem os marcadores tumorais em mulheres que não têm câncer. Então, esse é um ponto que tem que ficar bem claro. Isso não é... Não precisa. Isso é má prática, tá? Então, o CA-125 não faz diagnóstico de nada. O CA-125 na mulher que está aos cuidados da doutora Suzana, está aos cuidados do cirurgião pélvico, que está flertando com esse diagnóstico de um câncer de ovário, ele é importante. Mas não na mulher saudável que está nos ouvindo, né? Sim, gente, isso é muito importante. Então, por favor, não vamos
pedir aos nossos médicos que Exato. façam a solicitação de exames Exato. desnecessários. E isso traz uma falsa sensação de proteção. Exato. E a mulher está protegida porque tem um marcador tumoral normal, né, Su? E não tá, né? Não tá. Então, é uma doença silenciosa de verdade, né? Mas Sim. para essa doença silenciosa, hoje a gente tem uma evolução no tratamento, que é um ponto positivo. O que você poderia falar um pouquinho sobre os tratamentos disponíveis para câncer de ovário, doutor Igor? Rê, acho que como a grande maioria dos tumores, a cirurgia tem um papel importantíssimo, né? Então, sempre que a gente se depara com uma mulher com câncer de ovário, a gente precisa estar junto de um cirurgião oncológico, né? Um cirurgião oncoginecológico, então um ginecologista que saiba lidar com o câncer do ovário, que esteja preparado para cirurgias desafiadoras e grandes, né? Porque de fato são. E a gente vai selecionar essa paciente ou para o tratamento cirúrgico logo de imediato, na ocasião do diagnóstico. E daí, como a Suzana bem colocou, né, como ele tem essa característica de se disseminar por essa capa que envolve a cavidade abdominal, muitas vezes a gente tem pequenos implantes em toda a cavidade, próximo até a região do diafragma. Então é uma cirurgia de horas, muito complexa, agressiva, mas que quando bem indicada e bem executada, muda totalmente a história do paciente. Então, a cirurgia com ressecção máxima, total, se possível, é o melhor tratamento para essa paciente. E, em paralelo a isso, nós, como oncologistas, vamos oferecer, na grande maioria dos casos, né, tratamentos com quimioterapia. Existe um quimioterápico específico, que é uma medicação à base de um composto chamado platina, que faz parte, né, do tratamento, das combinações de tratamentos possíveis, e o câncer de ovário é extremamente sensível a essa medicação. É uma medicação relativamente antiga, mas que a gente utiliza com boa eficácia, seja depois do tratamento cirúrgico, seja antes. Né? Então, essa combinação de cirurgia e quimioterapia, ela veio e já se solidificando de anos. E daí, com o avanço genético, daí eu vou passar para a doutora Suzana, a gente tem mudanças ainda mais importantes no cenário do tratamento do câncer do ovário. Doutora Suzana, a gente fala o tempo inteiro de imunoterapia, né? Mas existe algum imunoterápico para o câncer de ovário ou outro tipo, né, outra categoria de medicamento hoje sendo desenvolvida para esse tipo de paciente mais moderna do que a quimioterapia? Embora o doutor Igor falou que a quimioterapia, por mais antiga e barata que seja, o paciente tem uma boa resposta? A quimioterapia para ovário, ela realmente mantém um padrão importante, né? E após a quimioterapia, o que apareceu nesses últimos anos foram evidências científicas mostrando que metade, como o doutor Igor falou, dos tumores de ovário, eles têm uma alteração genética, e essa alteração genética, ela predispõe que o tumor não consiga fazer uma correção na hora que ele está se duplicando. A gente chama isso de alteração de recombinação homóloga. Essa alteração, então, 50% dos tumores têm essa alteração, é uma alteração que favorece que o paciente se beneficie de uma medicação que chama inibidor de PARP. É um inibidor de uma enzima que também ajuda a corrigir o DNA. Então, atualmente, metade dos tumores de ovário, quando diagnosticados, normalmente no que a gente chama de estádio 3 ou 4, já com mais comum nesse acometimento da capa do abdômen, eles tendem a se beneficiar dessas medicações. O racional geralmente é após a quimioterapia, baseada em platina, como o doutor Igor colocou, o paciente faz em torno de 2 a 3 anos dessa medicação oral que se chama inibidor de PARP. E pelo menos metade dos tumores de ovário tendem a realmente poder ter esse benefício. Algo que mudou bastante. Ou seja, é mais uma opção de tratamento, mas também de acordo com a oncologia personalizada. Não é para todo e qualquer paciente que tem hoje disponível para esse segmento. E a imunoterapia, como você colocou, né, ainda não brilhou para o câncer do ovário, né, Su? A gente, de fato, existem alguns estudos tentando mostrar a imunoterapia como uma droga promissora para o câncer do ovário, mas ainda o advento desse conhecimento de alteração de recombinação homóloga que a Su trouxe é, de fato, talvez a grande modificação dos últimos anos para o câncer do ovário. Uhum. Ou seja, é uma doença silenciosa, que não tem rastreamento, né? Mas que tem opções de tratamento. Então, acho que isso é o que a gente precisa passar para a mulher. Não fique com medo, vá fazer seus exames, né, de rotina, né, que tem que ser realmente feitos. Percebeu alguma alteração, procure o seu médico. Não existe
como no câncer de mama, uma evidência direta com obesidade, com estilo de vida, mas as pessoas precisam se cuidar de uma maneira geral, né? Então, acho que são mensagens que a gente pode deixar hoje, nesse setembro verde, né? Que é o mês de conscientização sobre o câncer de ovário para as mulheres. Eu sou Renata Sassi, eu estive aqui no Oncoponto do Grupo Sonhe com o Dr. Igor e doutora Suzana, e gostaria que eles deixassem as considerações finais para as nossas ouvintes sobre câncer de ovário. Doutora Suzana? Então, a recomendação é que a mulher se conheça e não ignore um sintoma persistente. Né? Um sintoma persistente, ele tem que ser investigado, né? Mesmo que pareça uma coisa comum, como, por exemplo, um estofamento abdominal, uma sensação de peso. Então, se é um sintoma persistente, a recomendação, né, o meu alerta é procure ajuda. Tá? A educação para esses sintomas, a conscientização das mulheres é o que vai fazer a gente melhorar algumas detecções mais precoces. E quando diagnosticadas, os tratamentos melhoraram muito, as cirurgias oncológicas, quimioterapia e, eventualmente, medicações novas, como os inibidores de PARP, eles têm melhorado muito o desfecho das mulheres. Doutor Igor? Meu recado vai para as mulheres em geral, que elas atentem-se ao seu histórico familiar, né? Então, a gente falou aqui que o câncer de ovário pode se relacionar com o histórico genético. Então, não é infrequente, né, a gente conhecer a história de mulheres que estão saudáveis, ativas, estão bem e que passam aos seus médicos, mas que não comentam que a mãe teve câncer de mama, a tia teve câncer de ovário, fulano teve câncer disso, daquilo, histórias robustas de neoplasias, de cânceres malignos, né, de tumores malignos na família. Então, essa história precisa chamar atenção. Não é a maioria dos casos que vão ser genéticos, mas eventualmente a gente vai encontrar pessoas que podem se beneficiar de um entendimento genético precoce, um aconselhamento genético precoce, eventualmente diagnosticar situações de hereditariedade antes mesmo de desenvolver o câncer. Muito obrigada, doutora Suzana. Muito obrigada, doutor Igor. Eu estive aqui com o Dr. Igor e a doutora Suzana, oncologistas do Grupo Sonhe e do CAIDME Unicamp, falando sobre câncer de ovário no Oncoponto. Siga-nos nas redes sociais, @Grupo Sonhe, para que você veja mais episódios.